tenho viajado o Brasil. E eu tenho conhecido, pastor Alexandre, pastores vocacionados. Foi na rádio esses dias lá com a gente, que é capaz de largar tudo para cuidar de cracudos, daqueles rejeitados, de trazer para dentro de casa. Eu fui em Paciência essa semana, levei meu filho comigo para ele poder também ver garotos de 13 anos envolvidos com crack no centro de recuperação. 13 anos. E o pastor largou tudo para cuidar daqueles cracudos. Tem gente de fato que ama a alma, tem gente de fato que quer alma, tem gente de fato que tem cheiro de alma, é pastor de verdade. E um dia um pastor ouviu um chamado de querer sair do país para ir pregar na Índia. Mal sabia falar o português, imagina um outro dialeto. E ele pegou ele, a mulher e os 3 filhos. E lá ele está tendo todas as dificuldades. Primeiro com a língua. Não tem coisa pior do que tu estar num lugar que tu não sabe falar. Eu achava que eu sabia contar de 1 até 10 em inglês, né? Eu aprendi na escola 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu estava na Alemanha. Eu falei assim, eu vou descer sem o guia. Para quê? Me perdi. Desci para comer e não sabia mais voltar, porque ninguém me entendia, eu não entendia ninguém. Burro pra caramba. Ah, não entendo. Quem já viajou sabe. A minha maior alegria foi quando eu peguei o voo de volta para voltar para o Brasil, que eu ouvi as minhas línguas falando. E esse pastor vai e tem a maior dificuldade, que a igreja não cresce de uma hora para outra. O senhor já está há quanto tempo aqui tendo dificuldade para aumentar a igreja, para construir um sítio, para reformar as outras? É muito difícil. E esse pastor ficou sem condição de pagar o aluguel, foi despejado e foi junto com a família morar na rua. Imagina! Morar na rua num país desconhecido. E alguém chegou para ele, alguém lá, e disse assim: pastor, volta para o seu país, pastor. Pastor, o senhor está tendo dificuldade com a sua família. A embaixada do seu país está te dando a passagem de volta para o senhor voltar. Pastor, volta para o seu país. E ele disse assim: querer voltar eu até quero. Todas as vezes eu digo que eu vou voltar, mas todas as vezes que eu me preparo para voltar, tem uma força maior em mim que não me deixa retroceder, que não me deixa olhar para trás, que me faz seguir em frente. É o Espírito Santo. Quantas vezes você tentou parar? Quantas vezes você disse: eu vou parar, eu vou abrir mão da minha família, eu vou abrir mão da minha empresa, eu vou abrir mão do meu ministério, eu vou parar, vou desistir. E quando você pensou em parar, vem uma força que é de Deus, soberana, e diz: não, não pode parar. Tu não vai parar. E tu chora, mas não para. Tu caminha, mas não para. Tu tem dificuldade, mas não para, porque o Espírito Santo não te deixa parar. Mas temos vontade de parar também. Eu pensei um dia em parar. Uns 15 anos atrás eu falei para minha esposa: Sandra, eu vou parar. Aí ela disse para mim: se tu parar, tu para sozinho. Eu falei: estou perdido. Nem ela para ficar comigo. Mas se ela tivesse parado comigo, eu estaria aqui hoje. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você não desistiu. Mas é muito complicado. Porque quando tu faz a campanha e a campanha dá certo, glória a Deus. Quando tu profetiza e a profecia se cumpre, aleluia. Mas quando você faz e ao invés de melhorar, piora. E o filho de 6 anos desse pastor adoeceu. E cada dia se defiando
num país estranho, sem conhecer nada. Ele lembrou daquela passagem que o profeta deitou sobre a criança e a criança ressuscitou, e ali ele deitou sobre o filho, dizendo assim: meu Deus, não deixa meu filho morrer. Meu Deus, eu estou aqui para ganhar almas, eu estou aqui em obediência. Não deixa meu filho morrer, salva o meu filho, cura o meu filho. E o filho vai e morre. E aí? Como pregar depois disso? Eu não estou falando de pessoas perturbadas, não. Eu não estou falando de pessoas rebeldes, não. Eu não estou falando de pessoas desobedientes, não. Eu estou falando de crentes que estão fazendo a vontade de Deus, mas enfrentando essas dificuldades. E a imprensa daquele país foi tentar lhe entrevistar. E veja que Satanás só vem naquele momento mais difícil da nossa vida, né? O diabo não quer saber se você está bem ou se você conquistou. O Satanás envia seus mensageiros exatamente para perguntar aquilo que ainda não aconteceu. Como é que pode? Tu é mulher, vai fazer 30, 40 anos, até hoje não casou. A filha da vizinha em casa já casou, separou, casou de novo, separou de novo, casou de novo, separou de novo, e tu é crente e não casa. Vai ficar pra titia. Dói ou não dói? Vai falar o quê? Vai falar não, que é melhor ficar solteiro. Não. Vai falar o quê? Como é que pode? Tu é crente, está doente. Vai falar o quê? E quando a repórter perguntou a esse pastor: e aí, pastor, o que o senhor tem a falar? Ele fechou os olhos e não teve palavra. Que às vezes a gente quer justificar Deus, às vezes a gente quer defender Deus, às vezes a gente quer explicar Deus, e Deus não se explica, Deus se vive. Não tem explicação. Qual a explicação dele ter livrado Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha e não livrou Estevão de ser apedrejado? Qual a explicação? É mistério. E mistério é algo que não se define, que não se explica. E esse pastor calou por alguns segundos, e nessa hora o que nos sustenta é a palavra. Ele lembrou do Salmo 34, versículo de número 19. A primeira parte apenas do versículo, ele diz assim: muitas são as aflições do justo. Ei! Muitas são as aflições. Não ouvi. Você pode repetir? Muitas. Mas ninguém quer essa parte da palavra, né? Todo mundo só quer aquela só: emprestarás a muita gente, não pedirei nada emprestado de ninguém, e só estarás por cima e nunca por debaixo. Essa todo mundo quer. Mas essa aqui, que muitas são as aflições do justo. Diga para quem está do outro lado assim: muitas são as aflições do justo. Ei, repito, não estou falando de pessoas perturbadas, não estou falando de pessoas que ficou sem dar o dízimo, não estou falando de pessoas que fez um voto e não cumpriu, não estou falando de pessoas que errou, não. Eu estou dizendo aqui que muitas são as aflições do justo. Agora você entende o que você está passando?
Agora você entende a luta que você está enfrentando na sua casa? Agora você entende a luta que você enfrenta dentro da própria igreja? Agora você entende a luta que você enfrenta no seu casamento, na sua família? E o maior problema, pastor Alexandre, é que nós queremos transformar os outros e não deixamos Deus transformar. Quando eu me converti, eu queria que toda a minha família se convertesse. E eu sempre tive facilidade de trazer as pessoas para a igreja. Aí eu trazia meu irmão e o culto, na minha concepção, era maravilhoso. Aí eu perguntava assim: fulano, tu gostou do culto? Ah, gostei, mas a igreja grita muito. Aí tinha outra consagração, eu trazia outra pessoa e dizia assim: fulano, gostou do culto? Gostei, mas aqui fala muito do diabo. Ô fulano, vamos na igreja? Vamos. Então tá, ó, vai ser consagração de membro, eu quero que tu vá comigo. Eu tenho que levar 7 pessoas. Aí acabava o culto maravilhoso, a igreja cheia. Fulano, tu gostou? Ó, gostei, mas aqui pede dinheiro. Por quê? Porque era eu que queria transformar as pessoas. Diga-se para quem está do teu lado: vaso não transforma vaso. Quem transforma o vaso é o oleiro. Então deixa o oleiro transformar o vaso da tua casa, deixa o oleiro transformar o vaso do teu marido, deixa o oleiro transformar o vaso da tua esposa. O vaso quer transformar vaso, não pode. Quem transforma vaso é o Espírito Santo. E eu sofria, até que Deus é tremendo, né? Me levou lá para o Ceará em 88. 12 anos depois eu voltei, toda a minha família tinha se convertido. Ele tirou o vaso que estava atrapalhando, porque talvez a gente atrapalha. O mover de Deus é que a nossa vontade é tão grande que eles acertem, que às vezes acaba a gente errando, sendo tropeço, vacinando as pessoas contra a igreja e contra Jesus. Então precisamos entender, pessoal, que esse é o Evangelho. O Evangelho, Jesus disse que quem quer ser o maior no reino de Deus tem que ser aquele que mais serve. E é muito fácil servir quem está em cima. Eu quero ver o que está em cima servir quem está embaixo. Jesus desceu para lavar os pés dos discípulos, o maior servindo o menor. Isso é Evangelho. Quer ser crente? Quer ser de Jesus? Isso é o Evangelho. Você não vai ser medido pelas suas conquistas. Claro que a fé nos faz vencer, claro. Mas não são as suas conquistas que vai dizer que você está bem ou mal com Deus. Não esqueça que quando Jesus foi para o deserto, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Jesus estava no deserto, mas o Espírito Santo estava com ele. Ei, eu quero profetizar que você está vivendo esse momento no deserto, mas o Espírito Santo está contigo. Você está vivendo esse momento no vale, mas o Espírito Santo está contigo. Você está vivendo esse momento de aflição, mas o Espírito Santo está contigo. De contrapartida, quem levou Jesus para o penáculo, quem levou Jesus para a altura foi o diabo. Você não entendeu, mas eu vou explicar. Tem muita gente na altura que quem colocou foi o diabo. Daqui a pouco o diabo vai cobrar caro. Então não ora para quem está em cima, não avalia a sua vida para quem está em cima, porque tem muita gente lá em cima que quem levou foi Satanás. Tem muita gente na prova, tem muita gente no vale, tem muita gente no deserto, mas o Espírito Santo está com ele. Daqui a pouco o jogo vai mudar, daqui a pouco o vale vai mudar, daqui a pouco a roda vai girar e você vai voltar para cima, porque Deus é fiel.
Meu filho veio ficar comigo esse final de semana prolongado que ele estuda em São Paulo.